Bom, moçada do segundo, vamos partir aí para a última aula de hoje, ainda falando de geometria, as posições relativas aí, entre ponto e reta, entre reta e reta, entre reta e plano, entre ponto e plano. Nós vamos estar vendo várias posições relativas e nós vamos começar vendo entre duas retas. Eu frisei aqui fora do plano e no mesmo plano. Vou tirar aqui para não confundir, mas vamos pensar aqui que você tem no mesmo plano e fora do plano. No mesmo plano você vai ter retas concorrentes, então eu vou estar apagando, só mostrando, você já tem o desenho aí para estar consultando. Vamos imaginar um plano alfa, você tem uma reta R e uma reta S, elas cruzam num ponto aqui que eu vou chamar de A, são retas coplanares, pertencem ao mesmo plano, então coplanares, são retas coplanares. E aí você tem retas concorrentes. Retas concorrentes são aquelas que se cruzam num determinado ponto. Vou lembrar vocês aí que retas concorrentes, ela apresenta um caso específico, que é o caso de perpendicularidades ou perpendicular. Então, as retas concorrentes, elas se cruzam num ponto, mas formam ângulos diferentes. A reta perpendicular se cruza num ponto também, ela é concorrente, mas ela é perpendicular porque forma um ângulo de 90 graus. Então, cuidado aí nos exercícios, que, por exemplo, toda reta perpendicular é concorrente, mas nem toda reta concorrente é perpendicular. Então, toma cuidado com essa menção aí. Depois, um outro caso no mesmo plano, ou seja, de coplanar, são retas paralelas, que mantêm a mesma distância entre si. São chamadas de retas paralelas e se elas são coplanares, você tem essas posições aí relativas. Lembre-se que num dos postulados, se você tem uma reta R e nela um ponto A, uma reta R, e fora dela um ponto A, que não pertence a essa reta, por esse ponto aqui eu consigo passar apenas uma reta que seja paralela a essa por esse ponto. Então essa é uma restrição das retas paralelas, é um postulado, se eu não me engano é o postulado 6, que diz que se você tem uma reta R e um ponto fora dela, por esse ponto você consegue traçar apenas uma reta que seja paralela a essa, ou seja, que mantenha a mesma distância. Os símbolos de retas perpendiculares é aquele mesmo, é assim que se faz para mostrar retas perpendiculares concorrentes. Retas perpendiculares, o símbolo é esse daqui, e as retas paralelas, o símbolo são duas retas assim. São retas coplanares que nós estamos falando aqui. E essas retas, as posições relativas dela pode ser vista desse jeito. As retas reversas, elas não estão no mesmo plano. Então vamos imaginar duas retas reversas como sendo assim. Uma reta pertencente ao plano coplanar e você tem aqui uma reta reversa, passando por um ponto que pertence ao plano e à reta, vou chamar essa reta S, mas elas não se cruzam entre si, então elas são chamadas de retas reversas, tá certo? Fora do plano, porque essa daqui vai estar fora do plano e uma dentro do plano, podendo ter duas fora do plano, uma cruzando assim, a outra em pé. E aí são chamadas de retas reversas, elas vão manter uma certa distância. Eu vou apagar um pouco esses desenhos, porque o interessante aqui, nesse caso, é você estar vendo isso tudo em como poderia parecer num exercício. Então olha só, num exercício, o mais comum de estar se vendo essas retas é numa figura, num prisma. Então eu vou desenhar um cubo aqui. E
tentar mostrar nesse cubo algumas dessas posições que seria interessante vocês estarem vendo aí. Então olha só, você tem aqui um cubo, os vértices desse cubo, vou nomeá-los aí, vértice A, vértice B, vértice C, vértice D, vértice E, vértice F, G e o vértice H. Então aí ó, fica mais fácil de estar visualizando o que interessa pra gente. Por exemplo, eu poderia falar que o segmento EG, que é uma reta, tá vendo aqui ó, ele é perpendicular ao segmento aqui, a aresta GB. Então seria uma forma de estar mostrando essa perpendicularidade. Concorrente, por exemplo, eu poderia estar traçando essa diagonal aqui do cubo, vindo de extremo a extremo, e poderia falar que o segmento AE, ele é concorrente ao segmento EG, por exemplo. Tá aí, ó, vai cruzar num ponto e não forma 90 graus. Tá certo? Ele é apenas concorrente, diferente desses dois aqui. Eu poderia falar que reverso seria esse plano aqui, com essa reta, segmento HF, com esse plano. Eu poderia falar que são retas reversas, uma vindo aqui e uma lá atrás. E nessas retas reversas, você consegue enxergar retas que são chamadas ortogonais. As retas ortogonais, elas formam ângulos de 90 graus, mas em distância. Você tem a visão de um ângulo de 90 graus, como se fossem essas duas réguas, mas quando você olha de lado, elas não se encontram. São chamadas retas ortogonais. Você não está vendo, você vê um ângulo de 90 graus nessa visão, mas quando você vira, elas não estão juntas. Um exemplo disso seria esse segmento aqui, ó, HF, com esse segmento aqui, ou esse segmento, vou pegar esse daqui, que forma 90 graus numa visão. Se você quiser trazer esse segmento, mas para esse GB, eles vão estar mostrando justamente o que eu fiz na régua. Você não vai estar enxergando, existe um intervalo entre essas duas, que é esse plano HGFE, e você vai estar vendo o segmento ali HF assim, e o G e o GB aqui na frente. Quando você vira, eles não estão juntos, são chamadas retas ortogonais. Então, quando você estiver trabalhando com as posições relativas da reta, ou até do plano, ou até do ponto, por exemplo, o ponto G, o vértice G pertence ao plano GBCE. Cuidado com a nomenclatura de pertinência e com o símbolo de inclusão, são situações diferentes. Esse trabalha elementos com conjuntos e esse daqui trabalha conjunto com conjunto. Lembre-se que os pontos são elementos, os segmentos são conjuntos, os planos gerados aí são conjuntos, e você tem que estar tomando cuidado para não se perder aí. O que eu aconselharia nessa aula aqui é você estar dando uma lida nessas páginas. Seria interessante aí você estar dando uma lida na página 11, 12 e 13. Então dê uma lida boa aí nas páginas 11, 12 e 13, e depois dessa leitura e dessa explicação, você pode estar tirando dúvidas a respeito da sua leitura. As atividades que vão estar na página 14 e 15, eu vou estar fazendo elas na terça-feira, via WhatsApp para quem precisar.
E depois eu começo nessas atividades na próxima aula da semana que vem. Aí eu venho, começo já fazendo esses exercícios e relembrando essas palavras mais chave aí dessas posições relativas aí para vocês, beleza? Um abração, a gente se encontra aí na próxima aula, ok? Falou para vocês aí.